Ele é o mediador da nova aliança. O que é a nova aliança? Aqui existe muita confusão. Muita gente entende que a nova aliança é a aliança de Deus com Moisés espiritualizada. Então, lá na lei de Moisés, existiam lá leis e promessas de riqueza, de prosperidade, se obedecesse à lei. E existia também o caso da desobediência. No caso da desobediência seria, então, o povo seria amaldiçoado e tudo mais. E dizia o seguinte, olha, na nova aliança essas bênçãos são espirituais. Então Deus prometeu lá riquezas e prosperidade para que obedecesse à lei. Agora na nova aliança, isso tudo tem um sentido espiritual. Não tem nada a ver. Isso é invenção. Não tem nada a ver. A nova aliança não é a aliança mosaica espiritualizada. Não é isso. Então alguém chega lá e lê Deuteronômio e vê lá as bênçãos, seus celeiros serão cheios. Não, isso aqui é os celeiros da alma. Não. Na nova aliança são celeiros da alma. Não tem nada a ver isso. A nova aliança não é a aliança mosaica lida com olhos de alegorização. Não é isso. Outros pensam que a nova aliança é o evangelho. É assim, a nova aliança depende do evangelho, o evangelho é o coração da nova aliança, mas a nova aliança abrange muito mais do que o evangelho, abrange outras coisas. Sem o evangelho, ela não existiria, é claro. Cristo teve que derramar seu sangue para inaugurar a nova aliança. Então não tem como, a nova aliança não está conectada ao evangelho. A morte de Cristo é o coração do evangelho. Não tem como. Mas o evangelho não é a nova aliança. O evangelho é a parte principal e é o que viabiliza, é o que possibilita a existência da nova aliança. Então, quando o autor de Hebreus fala que ele é o mediador da nova aliança, o que ele tem em mente? Bom, se você virar um pouquinho as páginas da Bíblia, você não pode inventar. Você não pode falar, eu acho que a nova aliança é a aliança que Deus faz com os pais e os seus filhos e tudo mais, porque a promessa é para os seus filhos. Olha, essas coisas é um monte de invenção. Vamos ver o que o autor de Hebreus pensa quando ele fala sobre a nova aliança. Vira as páginas da Bíblia. Uma vez que você virar, você já chega no capítulo 7. E veja o que diz 7:22. Fala assim, por isso mesmo, 7:22. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Então, o autor de Hebreus já falou isso que ele está dizendo aqui. Ele já disse no capítulo 7 que Jesus, aqui ele fala, é o garantidor, aqui ele fala. Lá no nosso texto, de capítulo 9, 15, ele é o mediador, aqui ele é o fiador, o garantidor, aquele que faz com que, por sua morte, a nova aliança realmente exista. Então esse assunto já foi introduzido já no livro, no capítulo 7, versículo 22. Agora veja, se você continuar lendo aí na sua casa, você vai chegar no capítulo 8. E no capítulo 8, a partir do versículo 6, você descobre, agora eu sei o que é essa nova aliança que ele fala. Não é de fato o evangelho, mas sem o evangelho, essa aliança não pode existir. Veja, no capítulo 8, no versículo 6 até o versículo 13, nós temos o que o autor de Hebreus tinha na cabeça, o que ele pensava quando ele escrevia a expressão nova aliança. Quando ele escrevia a expressão nova aliança, ele se lembrava de Jeremias 31. A gente não vai abrir agora lá porque já está transcrito aqui no capítulo 8. Tem a citação de Jeremias 31 aqui no capítulo 8. Jeremias 31, de 31 a 34. Nesse trechinho nós descobrimos, então quando o autor de Hebreus falava da aliança superior, da nova aliança, Cristo é mediador da nova aliança, eu não posso inventar.
Eu tenho que olhar para o texto de Hebreus e descobrir o que havia na cabeça do escritor quando ele falava essa expressão. E aqui no capítulo 8, resolve esse problema. Aqui no capítulo 8 eu descubro, quando o autor de Hebreus falava da nova aliança, ele estava pensando em Jeremias 31. E veja então o que diz Jeremias 31, veja aqui no capítulo 8. Olha só o que é a nova aliança, preste atenção. Veja aí, no capítulo 8, versículo 6, acompanhe, não vá se perder. Veja aí o que diz. Capítulo 8, versículo 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança, o Antigo Testamento, tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda, que é a nova. E de novo, repreendendo-os, diz, agora ele vai citar Jeremias. Jeremias 31, que fala da nova aliança. Veja o que fala. Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então note, a nova aliança é uma aliança com Israel e Judá. A princípio era assim. O que nós aprendemos no Evangelho é que essa aliança se expandiu, foi oferecida a todas as nações. Mas a princípio, ela era uma aliança dirigida, e isso ainda persiste, dirigida a Israel e Judá. Por isso, a nova aliança foi inaugurada, mas ela não se completou ainda totalmente. Veja a sequência. 9. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, a velha aliança, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, naquela aliança antiga, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Versículo 10, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, lá na frente. Essa aliança já foi inaugurada por Jesus, mas com o povo de Israel, essa aliança ainda não foi selada. Ela está guardada para ser inaugurada lá na frente com Israel e Judá. Veja a sequência. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, o que é a nova aliança? A nova aliança é uma aliança que está sendo reservada para a casa de Israel e de Judá, que vai envolver uma conversão nacional. Isso vai acontecer um dia. Se você ler Romanos 11, 25 a 29, você vai ver que um dia todo Israel vai se converter. Nesse dia, quando todo Israel se converter, a nova aliança será aplicada àquele povo, conforme Jeremias fala aqui, conforme a promessa de Deus por meio de Jeremias. Então essa nova aliança, ela já foi inaugurada por Jesus. Jesus é o fiador dela. Ele inaugurou essa nova aliança com o derramamento do seu sangue e todos os que creem em Jesus já entram para ela. Entram para ela como? Desse jeito aqui que de Jeremias. O coração da pessoa é transformado,
Conforme nós lemos nos versículos 10 e 11, o coração da pessoa é transformado e as iniquidades da pessoa são perdoadas, conforme nós vemos no versículo 12. Quem crê em Cristo entra para uma aliança que um dia vai ser plenamente firmada com Israel e Judá, lá na frente, quando o Senhor voltar. Quando o Senhor voltar naqueles dias, ele vai firmar essa aliança. Todo Israel será transformado, o coração de todos os israelitas, de todos os judeus, será transformado naquele dia. Agora não, infelizmente. Mas quando o Senhor voltar, Romanos 11, 25 a 29, ensina isso. Todo Israel será salvo. Então essa aliança prometida aqui em Jeremias 31, prometida aqui em Hebreus 8, essa aliança será firmada com eles. Mas o autor de Hebreus mostra que quem crê em Cristo agora, e pode ser até judeu mesmo, judeu ou gentil, quem crê em Cristo agora já entra para os benefícios dessa aliança. Como? O coração é transformado, ele escreve a sua lei no coração dessas pessoas e as iniquidades da pessoa são perdoadas. Quem possibilitou a existência dessa nova aliança? Quem inaugurou essa nova aliança? Quem garante que essa nova aliança realmente funcione? Cristo. Ele é o mediador, ele é aquele que faz com que essa aliança aconteça, ele inaugura e é o garantidor dela. Então essa é a nova aliança. Quando falar de nova aliança, você tem que lembrar de Jeremias 31. Agora note bem, um detalhe importante aqui. Há muitas outras bênçãos na nova aliança. Há muitas outras bênçãos. Se você quiser ver essas outras bênçãos, eu vou passar aqui para vocês algumas passagens bíblicas. E você pode verificar na sua casa depois. Mas a nova aliança completa, que nós desfrutamos de algumas bênçãos dela, não todas ainda. Mas a nova aliança envolve Jerusalém ser consagrada e nunca mais ser destruída. Isso vai acontecer quando o Senhor Jesus voltar e estabelecer o seu reino neste mundo, numa Jerusalém restaurada e abençoada e pacificada. Isso está em Jeremias 31, 38 a 40. A nova aliança envolve isso. Isso a nova aliança ainda não realizou, mas vai realizar porque nenhuma promessa das alianças de Deus vai passar. Nenhuma. Jeremias 31, 38 a 40. Jerusalém será consagrada e jamais será destruída novamente. Essa é uma outra bênção da nova aliança. Essa bênção ainda não aconteceu. Outro, Jeremias 32, 37 a 40. Outra bênção da nova aliança. Os judeus serão reunidos e firmados na terra de Israel com um coração novo. É uma outra bênção da nova aliança que ainda não aconteceu. Jeremias 32, 37 a 40. Outra bênção da nova aliança que ainda não aconteceu. Jeremias 33, 6 a 8 e 14 a 18. Haverá restauração, paz, um rei davídico, isso haverá também em Israel. A nova aliança promete isso, restauração para Israel, paz para Israel e um rei davídico em Israel. Quem será o rei davídico, né? Jeremias 33, de 6 a 8 e 14 a 18. E, por último, se você quiser ver em casa depois, Ezequiel 36, 22 a 32, também falando sobre a nova aliança. Algo que ainda não aconteceu. Haverá para Israel conversão nacional, que é o que a gente já falou aqui, lendo Hebreus 8, a dádiva do Espírito Santo, todo Israel receberá o Espírito Santo,
e habitação segura. O povo de Israel vai habitar seguro, em paz, para sempre. Isso é algo da nova aliança prometido em Ezequiel 36, 22 a 32. Fala, pastor, mas essa nova aliança tem muita coisa linda. A nova aliança é a coisa mais maravilhosa que há. A nova aliança, infelizmente, no meio evangélico, as pessoas não conhecem os detalhes da nova aliança. Se você quiser, você pode entrar no site da nossa igreja. Tem lá na nossa igreja um artigo escrito pelo pastor Thomas que fala sobre a nova aliança Israel. O nome do artigo é Israel e a Nova Aliança. É um artigo longo, tem acho que umas 20 páginas, é longo o artigo. Israel e a Nova Aliança. Você pode estudar com toda tranquilidade ali, estudando profundamente, tem muita informação sobre essas coisas. Infelizmente, o meio evangélico não conhece essas realidades, porque às vezes não chama tanto atenção assim. Mas o fato é que a Nova Aliança é algo maravilhoso, envolve todas essas bênçãos futuras para o povo escolhido de Deus, o povo de Israel. Mas é maravilhoso notar também isso, que hoje quem crê em Cristo é ligado a Ele. E sendo ligado a Ele, começa a desfrutar agora, já, antes da segunda vinda dele. Começa a desfrutar agora já de alguns, não de todos, mas de alguns benefícios da nova aliança. Quais são os benefícios da nova aliança que a pessoa começa a desfrutar agora? A mudança de coração e o perdão dos pecados. Existe um outro que não é mencionado aqui, que é a habitação do Espírito Santo. Nós poderíamos dizer isso, que o crente, quando ele crê em Cristo, ele entra para a nova aliança. Essa nova aliança ainda vai se completar, se estabelecer, se firmar de modo pleno no futuro, quando Cristo voltar. Mas o crente, aquele que crê em Cristo agora, já entra para essa nova aliança. Ele tem esses 3 benefícios que são ligados à nova aliança. Mudança de coração, perdão de pecados e habitação do Espírito Santo nele. Tudo isso acontece com aquele que crê em Cristo e isso é resultado da nova aliança.